Olá, meu nome é Murilo Bastos, né? Sou tutor do Claretiano há algum tempo, aproximadamente 3 anos, e como parte do oferecimento de um curso de extensão universitária para os alunos de Educação Física Bacharelado, principalmente, estou gravando um vídeo, né, uma videoaula, para que eu possa auxiliá-los aí nesse processo de ensino-aprendizagem. O curso de extensão tem o título de Metodologia de Treinamento Desportivo e o tema dessa videoaula são os princípios do treinamento desportivo, ok? Enfim, são regras pré-definidas, tá? Que ajudam a gerenciar e entender como se dá todo o processo de treinamento desportivo, tá? Dentre esses princípios de treinamento, estudaremos da individualidade biológica, do princípio da adaptação, da sobrecarga, da continuidade, da especificidade, da variabilidade, da saúde e da interdependência volume-intensidade. É importante destacar que todos esses princípios se relacionam, né, entre si, um depende do outro, portanto, sendo apenas didático o aprendizado dos princípios em separado, ok? Sugiro que vocês leiam o material de apoio, ok, da unidade 1, para que essa explicação possa ficar um pouquinho mais clara para todos. Iniciando pelo princípio da individualidade biológica, nós temos como conceito que este é o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie que não existam pessoas iguais entre si. Essa é a contribuição do Tubino de 1900. Nós lembrarmos do conceito de fenótipo e genótipo no da individualidade biológica. Falamos como o conjunto de características individuais, sendo elas cor do cabelo, cor do olho, quantidade de massa muscular, estatura, e essas características do fenótipo, elas acabam sendo uma soma do genótipo, que aí sim são as informações genéticas, né, a herança genética, mais o ambiente. No caso do treinamento, consideramos o ambiente, o treinamento. No caso do treinamento, entendemos como ambiente os estímulos de treinamento que o atleta acaba seguindo no decorrer dos anos, ok? Então, se tratando de princípios de treinamento, de metodologia de treinamento, nós temos que um atleta só alcança o sucesso esportivo, né, se tiver uma boa soma de um código genético, né, uma herança genética bastante favorável, com um treinamento adequado, ok? Então, retomamos, genótipo, né, fenótipo, o sucesso esportivo, o genótipo, a herança genética, e o ambiente, né, como sendo o treinamento, ok? Este é o princípio da individualidade biológica. Passamos ao princípio de adaptação, que é interessante estudarmos anteriormente a teoria do Rensselaer, que é a síndrome da adaptação geral. O Rensselaer, a partir de conclusões de 1936, com experimentos com animais, ele observou que esses animais em situações de estresse, situações agressivas, eles passavam por tentativas de adaptação. Então, essas tentativas de adaptação eram separadas em 3 etapas, né, como sendo a primeira alarme, resistência e esgotamento. O interessante é que ele pontua que se o estresse fosse muito pequeno, não ocorreria adaptação. Se o estresse fosse muito grande, ele apontava que ocorria o esgotamento e, consequentemente, falta de adaptação. Já se o estresse fosse ótimo, aí sim o organismo daquele animal acabaria tendo um processo adaptativo. Aí, se tratando das 3 etapas, das 3 fases, né, da síndrome de adaptação geral de Rensselaer, né, sendo a primeira fase a fase do alarme ou a fase do estímulo, né, a segunda fase é a fase da resistência, onde ocorre a adaptação, e caso o estímulo seja muito forte, a terceira fase, fase da exaustão, né, a gente entende como muito forte, algo que o organismo do animal não tivesse tempo para se adaptar ou que fosse de fato muito
grande perto das necessidades das condições atuais daquele animal, né? Se tratando da síndrome da adaptação geral, o Rancellet foi um dos primeiros a conceituar o treinamento desportivo, regras que regem o treinamento desportivo, e nos auxilia bastante aí no entendimento do princípio da adaptação, que basicamente, segundo o Tubino, este princípio do treinamento esportivo está intimamente ligado ao fenômeno do estresse, ou seja, a quebra da homeostase, né? E homeostase, um entendimento interessante da homeostase é basicamente o equilíbrio instável entre os sistemas orgânicos e o meio ambiente, tá? Esse conceito vem do Dantas. Então, quando a gente pensa em homeostase, normalmente a gente pensa num equilíbrio estático, porém, né, esse equilíbrio nunca é estático. O corpo está fisiologicamente e constantemente buscando equilíbrio de acordo com os estímulos do meio. Em relação ao princípio da adaptação, nós podemos separar aí 3 tipos de estímulos básicos, né, sendo eles estresse físico, estresse bioquímico e estresse mental. O estresse físico a gente pode pensar fazendo um paralelo aí com o treinamento, e especialmente o treinamento de força, onde nós temos cargas físicas, né, sendo impostas ao organismo humano, ao corpo humano, né, no aspecto físico mesmo, e que essas cargas acabam provocando sinais fisiológicos que provocam adaptação, né. Em se tratando de estresse bioquímico, esse é um tipo de estímulo em que o organismo sofre uma sobrecarga das suas vias metabólicas, em se tratando aí principalmente de esgotamento ou atividades aí de intensidade bastante elevada que provoquem acúmulo de metabólitos e por aí afora. E em se tratando de estresse mental, todo fenômeno que cause estresse mental, e basicamente pensando no esporte em si, certamente o estresse competitivo aí é um belo de um exemplo. Importante para entendermos o princípio de adaptação é entendermos o gráfico de supercompensação. Esse gráfico ele é bastante interessante e bastante simples de entender, porque mostra aí algumas fases aí do processo de adaptação do indivíduo. Apesar de ser um recorte temporal único, nós entendemos a supercompensação como sendo o processo pelo qual o organismo se perde condicionamento, né, se recupera dessa perda e posteriormente tende a ter um ganho adicional de condicionamento, este ganho adicional, se comparado com os níveis iniciais. Então, no gráfico nós temos o estímulo como sendo a sobrecarga, né, o estímulo de treinamento, onde temos uma queda do nível de condicionamento. A partir de um determinado período de tempo, podemos até pensar em 1 ou 2 dias, nós temos um período de recuperação do condicionamento, né, que passa novamente pelos níveis de condicionamento inicial, porém temos aí uma supercompensação, ou seja, o organismo ganha seus níveis de condicionamento em níveis acima dos níveis iniciais. Porém, se demorarmos a acrescentar um novo estímulo, aí a gente pode ter uma queda novamente dos níveis de condicionamento. Trazendo ainda algumas imagens aí da teoria do Rancellet, nós temos aí as curvas de bioadaptação. São bastante aplicáveis aí dentro do treinamento desportivo e ferramentas bastante importantes aí para que possamos entender a dinâmica da periodização. Nesse gráfico observamos uma soma de estímulos, né, e que basicamente esses estímulos de forma hipotética estão colocados no ponto, né, no ápice da curva de supercompensação. Isso promove a longo prazo uma adaptação, um processo de adaptação do organismo, né. Aqui a gente pode entender como tempo que separa uma sessão de treinamento da outra. Essa é a curva ideal. Então,
a sessão, e o mais difícil para o técnico é saber quantos dias, quanto tempo deve durar um estímulo do outro, para que a gente possa sempre acrescentar um novo estímulo no pico da curva de supercompensação. Aí temos outros dois gráficos dessa curva de supercompensação, porém não são gráficos muito interessantes a serem buscados. Temos adaptação nula e adaptação negativa. Se tratando da adaptação negativa, normalmente isso é o que a gente menos procura dentro do processo de treinamento. Essa curva acaba nos mostrando que o estímulo possivelmente esteja sendo colocado muito próximo, o novo estímulo esteja sendo colocado muito próximo do estímulo anterior, o que faz com que, ao invés de acumular uma adaptação positiva, um aprimoramento do organismo, nós temos acumulado um estado de fadiga constante, onde os níveis de condicionamento vão se tornando cada vez menores e, consequentemente, isso aqui deve resultar em um estado de overtraining e, consequentemente, lesões, né? Temos um outro gráfico que nos mostra a adaptação nula. A adaptação nula, na verdade, é quando temos um espaço muito grande entre um estímulo e outro, e o que faz com que o corpo passe pela curva de supercompensação, da mesma forma que a adaptação positiva, porém perca essas respostas adaptativas, porque os espaços entre um estímulo e o outro estão muito grandes. Passando ao próximo princípio, temos o princípio da sobrecarga. Como curiosidade, a figura mostra aí um exemplo bastante interessante de sobrecarga. Este sujeito, este grego chamado Milon de Crotona, 6 vezes vencedor dos Jogos Olímpicos, teve a fabulosa ideia de realizar suas atividades carregando um bezerro, né, inicialmente, quando o Milon ainda era um sujeito com nível de força um pouco menor, porém, à medida com que o bezerro ia ficando mais pesado, o Milon, consequentemente, ia ficando mais forte para poder carregá-lo, e assim sucessivamente até que o bezerro se tornou um touro e o Milon um homem muito forte, muito conhecido na época, e pela quantidade de força que tinha. O Milon, dizia a lenda, a história conta que ele conseguia matar um touro com as próprias mãos. É interessante a gente entender que o Milon ficou muito forte, né, por conta da sobrecarga que ele se autoimpôs, né, ao longo do processo de treinamento, que o treinamento dele era basicamente treinamento com sobrecarga, ok? Princípio da sobrecarga ainda. Esse é um princípio bastante simples e acaba sendo interessante que nós entendamos o que é sobrecarga, ou alguns chamam o que é sobrecarga progressiva. Sobrecarga progressiva, realmente com carga de treino, o indivíduo acaba se habituando e aquela sobrecarga acaba virando algo habitual com que ele já está habituado. Então, apesar de redundante, essa afirmação é para, obviamente, mostrar que esta carga de treino, se não for sobrecarga, não causa adaptação. Então nós temos a afirmação do Dantas, que logo após a aplicação de uma carga de treino, o processo de recuperação se inicia visando restabelecer a homeostase. E obviamente o tempo necessário para a recuperação vai depender da intensidade do trabalho imposto para o organismo do atleta, e que esse processo adaptativo, né, se inicia logo após a cessação do estímulo, e o organismo tende a recuperar, tende a iniciar o processo de recuperação aí pela restituição das reservas energéticas, restituição das lesões ou microlesões causadas, sendo este o fenômeno chamado aí de assimilação compensatória. O princípio da sobrecarga, como eu falei, é bastante simples de entendermos. Passando ao próximo princípio, também bastante simples, que é o princípio da continuidade. A continuidade do treinamento é primordial para que a condição física seja alcançada. O que
fica interessante de a gente frisar é que não existe estímulo de treinamento por si só ótimo. A gente tem que entender que o treinamento deve ser crônico para que o indivíduo alcance a forma desejada. Então, é uma soma de estímulos que permite com que o organismo tenha um alcance do seu objetivo, um alcance dos seus níveis de força, de velocidade, enfim. Então, em se tratando de compararmos aí com o dia a dia das academias e do treinamento de médio nível, a gente tem que entender e deixar muito claro que o atleta, o aluno de academia só irá alcançar seus objetivos se ele continuar fazendo o treinamento. Não adianta o professor técnico montar um programa de exercícios que seja excelente, o melhor de todos, se o aluno, o atleta não se motivar a fazer aquele programa de exercícios. O princípio da especificidade, talvez o mais presente aí dentro das discussões, é bastante interessante que nós frisemos, ok? Ele deve ser, o princípio da intensidade fala que o treinamento deve ser montado sobre as características específicas da performance esportiva em termos de qualidade física, sistema energético e segmento corporal predominante. Eu gosto do conceito de que estímulos específicos causarão adaptações específicas, ou seja, se eu quiser ficar forte, eu tenho que fazer força, se eu quiser ficar veloz, eu tenho que tentar me locomover o mais veloz possível. Quando a gente discute aí a questão preparação física de atletas para modalidades específicas, devemos sempre levar em consideração os aspectos metabólicos e aspectos neuromusculares de cada modalidade, para que aí sim a gente possa promover ou oferecer para os atletas estímulos que sejam próximos das características originais do esporte em si. Por exemplo, atividades de endurance precisam de estímulos que se aproximem dos gestos motores e dos aspectos metabólicos dessa modalidade. E da mesma forma, com corridas de velocidade, corridas e arremessos, atividades que demandam potência. Nos esportes de lutas também é interessante que observemos todos os aspectos metabólicos e neuromusculares a fim de que possamos promover estímulos de treinamento mais próximos possíveis da realidade do desporto. E por fim, uma discussão, uma brincadeira bastante interessante relacionada ao princípio da especificidade é a pergunta: qual dos dois sujeitos da imagem é o mais forte? Obviamente a gente observa o fisiculturista com uma quantidade muito grande de massa muscular e logo pensamos que quanto mais massa muscular, mais forte é o indivíduo. Porém, esse treinamento para aumento da massa muscular, ele não necessariamente envolve grandes quantidades de carga de treino, principalmente em se tratando da comparação com o treinamento de força realizado pelos levantadores olímpicos. Então podemos entender que, claro, quem é o mais forte é aquele que faz mais força. Se quem faz mais força é o levantador olímpico, obviamente ele terá uma capacidade maior de fazer força e, sendo assim, este atleta muito mais forte que o fisiculturista. O princípio da variabilidade é um princípio também bastante interessante. Ele é denominado também de princípio de realidade e se fundamenta na ideia de que o treinamento total, ou seja, no desenvolvimento, vai se utilizar aí de cargas de treino, de formas de treino variadas, procurando aplicar diferentes métodos, estratégias, exercícios, intensidades. Ele é bastante interessante no processo de periodização, esse princípio, porque existe uma tendência do atleta a se acomodar no processo adaptativo. Então, o princípio da variabilidade visa evitar que os atletas atinjam platôs de ganho de condicionamento e continuem evoluindo para poder atingir suas metas
dentro do progresso do seu treinamento. O princípio da saúde, como o próprio nome diz, está diretamente ligado ao objetivo maior de um exercício físico, de uma atividade física, que é a obtenção e da manutenção da saúde do indivíduo. Mas vocês podem pensar, mas o atleta de alto nível não tem saúde, treinamento de alto nível não tem saúde. E eu afirmo para vocês que seria impossível que um atleta de alto nível alcançasse os níveis de rendimento que ele alcança se ele não tivesse saúde. Se ele não tiver com a saúde em dia, ele não consegue se dedicar para as suas sessões de treino, que são extremamente exaustivas, ele não conseguiria se recuperar desse processo de treinamento. Então, a gente não pode afirmar que um atleta de alto nível não tem saúde. Obviamente, a gente entende que em termos de qualidade de vida, talvez, que é um conceito bastante geral, a gente possamos entender que um atleta de alto nível não tenha essa qualidade de vida. Porém, sabemos que qualidade de vida é uma discussão bastante longa, porque é um conceito individual, né? Então, o que é interessante destacarmos é que o princípio da saúde ele está relacionado aos princípios de treinamento, e ele está relacionado, foi incluído nos princípios de treinamento um pouco mais tardiamente, mas ele é importante porque a gente precisa que o atleta mantenha seus níveis de saúde para que ele possa ter um bom rendimento. E por fim, temos o princípio da interdependência de volume e intensidade. É bastante simples. Também, todos os princípios, na verdade, são bastante simples. Claro, um ou outro acaba tendo um aprofundamento maior no processo adaptativo, mas mesmo assim a aplicação deles é bastante fácil, bastante tranquila de entender. Esse princípio da interdependência de volume e intensidade, ele está relacionado à relação inversa que o volume e a intensidade têm no treinamento, ou seja, quanto maior o volume, menor a intensidade, e quanto menor a intensidade, maior o volume de treinamento possível, ok? Então, devemos, obviamente, salientar que atletas de alto nível têm a capacidade de sustentar grandes volumes em grandes intensidades, porém, certamente, se ele aumentar mais ainda a intensidade, a sua capacidade de alcançar um determinado volume de treinamento vai ser reduzida. Bom, por fim, este foi o último princípio a ser abordado nessa videoaula. É uma explanação bastante simples, bastante clara aí sobre os possíveis detalhes de cada princípio. Claro que é interessante que vocês leiam e releiam a unidade de ensino dedicada aos princípios de treinamento, pelo simples fato de que isso irá reforçar ainda mais o conhecimento de vocês acerca do assunto. Agradeço a atenção de todos, espero que gostem do curso de extensão que eu montei com bastante cuidado para vocês, para que cada aluno que venha realizar esse curso tenha uma cabeça um pouquinho diferente, um entendimento um pouquinho diferente do que para a maioria isso acaba sendo bastante complicado. Então, simplificando o treinamento desportivo, certamente vocês passarão aí à frente de muitas pessoas, já que esses princípios não são só aplicados a atletas de alto nível, mas toda e qualquer pessoa que venha a ser um praticante de exercício físico. Então, muito obrigado, agradeço a atenção novamente e até a próxima.